A palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 11, o verso é o de número 34, que diz assim: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mal, todo o seu corpo será tenebroso. Vou repetir. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, todo o seu corpo será luminoso. Se for mal, todo o seu corpo será tenebroso. Observe aqui em Lucas que Jesus está deixando claro para nós que aquilo que nós vimos pode tanto edificar o nosso corpo, como também pode destruir o nosso corpo. A candeia do corpo é o olho. Se os olhos forem bons, o corpo vai ser bom. Se os olhos forem maus, o corpo vai ser mau. Então Jesus está dizendo que aquilo que eu vejo pode tanto edificar, como também pode destruir. Tudo vai depender da forma como eu enxergo. Tudo vai depender da forma como eu vejo. Jesus está despertando aqui aos discípulos, às pessoas que estavam próximas, a importância de você saber como usar os seus olhos. Porque os seus olhos podem te aproximar de Deus, como os seus olhos podem também te afastar de Deus. Você pode ser luz com o seu olhar, como você pode ser trevas com o seu olhar. E aquilo que você olha vai refletir para o seu corpo. O seu olhar, ele vai refletir para a tua vida espiritual. Aquilo que você vê, aquilo que você passa a maior parte do seu tempo vendo, aquilo que você passa a maior parte do seu tempo enxergando, vai fazer com que o seu corpo seja luz ou trevas. Porque se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser bom. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo vai ser mau. Dependendo da forma como eu olho, eu posso tanto edificar, como eu posso desgraçar o meu corpo. Perceba que Jesus está dizendo que uma coisa está ligada à outra. Aquilo que eu olho está ligado ao meu corpo. Aquilo que eu olho pode tanto fazer bem como pode fazer mal. Então há uma importância aqui no meu olhar. Porque a candeia do corpo são os olhos. E se esses olhos não forem bons, o meu corpo vai ser tenebroso. O meu corpo vai ficar em trevas. Mas se os meus olhos forem bons, o meu corpo vai ser luminoso, o meu corpo vai ser luz. O meu corpo vai estar no caminho reto. Eu costumo dizer, e você já deve ter ouvido isso outras vezes, que existem 3 tipos de olhares. O primeiro olhar é o olhar inesperado. O que é o olhar inesperado? É quando você está diante de uma situação e de repente você olha. Você foi pego de surpresa, você não possui a onisciência de Deus, e como você não tem a onisciência de Deus, você não tem como saber as coisas que estão acontecendo. Você está aqui, de repente eu fui, coloquei a mão no meu nariz, você foi lá e olhou, ele colocando a mão no nariz. Os olhos mudou um pouco da expressão para olhar para outra área. Por quê? Porque algo chamou a sua atenção no olhar e você foi surpreendido por esse olhar. O primeiro olhar é o olhar inesperado. Você está diante de uma situação, de repente acontece alguma coisa que te distrai e você olha. É inevitável esse olhar. E não tem como você não olhar. Porque esse olhar é um olhar inesperado. É aquele olhar que veio de uma distração, que chamou a sua atenção. O segundo tipo de olhar é o olhar pretensioso. É quando você olhou para uma situação, você já viu que é errado, você já viu que é pecado, você já sabe que não deve olhar, só que agora você tem pretensão de olhar. A primeira olhada foi inesperada, você não calculou, você foi pego de surpresa. A segunda olhada, ela foi movida por uma pretensão. Você já viu que é errado, já identificou que é pecado. Na primeira olhada você já identificou algumas coisas, só que você deseja continuar olhando. Esse desejo de continuar olhando, ele já está sendo alimentado pelo pecado. Aí é o olhar pretensioso. E o terceiro estágio do olhar, que é o olhar contaminado.
é quando você está com a mente cauterizada, presa na iniquidade, e você está fixamente olhando para aquilo que te faz pecar. E por mais que alguém diga para você, não é pecado, não deve olhar, não precisa olhar, não pode olhar, você vai continuar olhando, você vai continuar consumindo, porque você já viu que é errado e mesmo sabendo que é errado, você deseja fazer. Aí a Bíblia diz que cada um é atraído, levado pela sua própria cobiça. Você é impulsionado pelos seus próprios desejos. Você é influenciado pela sua própria vontade. Primeiro, você foi pego de forma de surpresa. E todos nós caímos no olhar inesperado. Segundo, você teve pretensão de olhar. Você já viu que é errado e deseja olhar. E o terceiro olhar é o olhar contaminado. É quando você viu que já está errado, não deve olhar, mas tem algo aqui dentro que alimenta o teu corpo, que alimenta a tua alma, que alimenta o teu desejo, que você quer olhar. E nesse olhar você está preso nesse pecado. Você está fixo nesse pecado. Você é atraído, levado pela sua própria cobiça. Geralmente quem está no terceiro olhar, ele está no estágio da iniquidade. A iniquidade é quando a mente do cara fica cauterizada. E é um período que as pessoas costumam até mesmo usar argumentos para defender aquilo que é errado. Ele usa, inclusive, argumentos bíblicos para defender e dizer, não, eu estou certo. Aí, você ouvindo essas coisas, você percebe como muita gente dessa geração está presa na iniquidade por causa da apostasia. Porque são pessoas que procuram hoje argumentos, inclusive argumentos teológicos, para continuar pecando. Para continuar com os olhos firmes, com aquilo que lhe dá desejo, com aquilo que lhe dá vontade, e são desejos carnais, são desejos materiais, não são espirituais. Aí fica com o olhar contaminado, com a mente contaminada e com o corpo contaminado. E vai se destruindo por causa do olhar. Porque a candeia do corpo é o olho. Se o olho for bom, o corpo vai ser bom. Se o olho for mau, o corpo vai ser mau. Vai destruindo a sua vida pelo aquilo que olha. Às vezes alguém vem até mim e fala assim, pastor, eu quero mudar de vida, eu não consigo mudar de vida, eu quero tanto vencer esse tipo de pecado, mas eu não consigo. A primeira pergunta que eu faço para ele é, aonde você tem passado a maior parte do teu tempo? Você diz que não consegue vencer o pecado. Para que você está olhando? Para que você está conversando com ele? Realmente, se você conversar com o pecado, você não vai aguentar. Se você conversar com o diabo, você vai cair. Se você ficar com os seus olhos no pecado, vai ter queda na tua vida. Lembra o que aconteceu com Eva em Gênesis capítulo 3? Ela parou para conversar com a serpente. E nesse papo de parar para conversar com a cobra, ela cai. Se ela não tivesse dado ouvido à serpente do Éden, talvez ela não cairia. Mas ela ouviu a serpente. Ela não só ouviu, ela conversou com a serpente. O problema da gente conversar com o pecado e conversar com o diabo é que essas coisas nos levam à queda. Às vezes você quer vencer certos sentimentos e certas coisas que acontecem na sua vida, mas você não está mudando o teu olhar. E se você não muda o teu olhar, você não vai conseguir mudar a santidade no seu corpo. Você não vai conseguir passar por uma transformação. Você não vai conseguir passar por uma mudança. Você não vai conseguir passar por uma restauração espiritual. Por quê? Porque você passa a maior parte do teu tempo olhando para coisas que não te edificam, que não acrescentam, que não agregam, que não somam. Então a pergunta é, para onde você está olhando? Às vezes você pergunta como vencer o pecado. E deveria se perguntar, para onde eu estou olhando? Por que eu estou olhando isso? Eu quero vencer, mas os meus olhos estão aqui. Por que os meus olhos estão aqui? Se os meus olhos estão aqui, todo o meu corpo vai se contaminar. Porque a partir do momento que os olhos são maus, o corpo se torna tenebroso. Então eu preciso mudar o meu olhar. Pastor, como é que eu faço então para mudar o meu olhar? Os seus pensamentos são reflexos daquilo que você vê. Tem coisas que você precisa tomar atitudes radicais. Eu, por exemplo, eu já tive que tomar certas atitudes radicais na minha vida para tirar certas coisas de mim, para eu ter força para vencer.
E Jesus ensina isso, viu? É óbvio que de maneira simbólica, mas o texto é bem claro. Se a tua mão te faz pecar e você não consegue vencer esse pecado, o que você faz? Você pega a tua mão, arranca ela e joga fora. É melhor entrar sem mão no céu do que entrar com ardor no inferno. Está na Bíblia isso. Jesus está querendo dizer o seguinte, o sentido do texto é esse, é que tem coisas que você tem que tirar da tua vida de forma radical. Eu não consigo vencer isso, é difícil. Sempre quando eu olho eu peco, então pega isso e quebra. Se você não suporta celular, se o celular te faz pecar, quebra o celular. Se a televisão te faz quebrar, te faz pecar, quebra a televisão. Se não sei o que, o CD de tal fica me lembrando do momento, e o momento me leva ao pecado, e o momento... Quebra o CD, meu filho. Pastor, é literalmente para quebrar? Não é literalmente para quebrar. Estou dizendo, desvincula, se afasta disso, tira isso da tua vida. Por quê? Porque se der certas decisões não forem radicais, sempre quando você estiver fraco, você vai voltar para lá, o lugar onde você vivia no pecado. Então, se você quer vencer esse pecado, você precisa tomar certas decisões radicais na sua vida para você conseguir mudar o seu olhar. Mas, na verdade, todo esse olhar, todo esse pensamento vai ser reflexo do que você está produzindo na mente. Porque as maiores guerras que você vai enfrentar, elas não vão acontecer do lado de fora. As maiores guerras que você vai enfrentar, elas vão acontecer do lado de dentro. Aonde? Na mente. Se você não vencer a tua mente, se você não vencer aqui dentro, se você não vencer no teu interior, se você não enviar informações espirituais para cá, se você não enviar a palavra de Deus para cá, se você não edificar a tua mente vai ser consumida pela Babilônia, vai ser consumida pelo pecado, a ponto de você não conseguir mais ter força para lutar contra o pecado. Aí tem gente que fala, eu quero lutar contra o pecado, mas não consegue. Por quê? Porque o pecado já dominou isso aqui, a mente. É por isso que as maiores lutas que você passa não é do lado de fora, não é no mundo externo. As maiores lutas que você vai enfrentar sempre será na sua mente. Aqui dentro. Aqui que está a guerra. Aqui que está a luta. Aqui que está a batalha. Aqui que o diabo quer morar. Aqui que o diabo quer dominar. É isso aqui que o diabo quer. Ele não quer tua mão, ele não quer teu pé, ele não quer teu braço, não quer teu ombro, não quer teu joelhinho, não quer teu corpo, ele quer tua mente. Porque se o diabo domina a sua mente com o pecado, ele domina o teu corpo. Por isso que eu tenho que colocar na minha mente o capacete da salvação, para que o diabo não encontre aqui possibilidade de me levar ao pecado. Pastor, como é que eu coloco o capacete da salvação? Enchendo a minha vida da palavra, da consciência do que Cristo fez no Calvário, me enchendo de Deus, me enchendo da convicção de Cristo, me enchendo da palavra do Senhor, me enchendo da salvação que Ele mesmo produziu a mim no Calvário. Então, se eu não preencho a minha mente de Deus, ela vai ser preenchida pelo pecado. Se eu não preencho a minha mente de Deus, ela vai ser preenchida pelo mundo. Eu preciso trazer informações aqui para dentro da minha mente que sejam espirituais, a ponto de edificar a minha vida e me levar para caminhos retos. Aí você vê pessoas que querem mudar comportamento, mas não mudam a mente. Pessoas que querem mudar por fora, mas não mudam a mente. Pessoas que querem mudar o pezinho, a mãozinha, o bracinho, mas não mudam a mente. E nunca vai mudar. Por quê? Porque a mudança que acontece pro lado de fora, ela tem que acontecer primeiro do lado de dentro. As guerras que você tem que enfrentar tem que ser aqui dentro. As guerras que você tem que vencer precisam ser aqui dentro. Se você não vencer a tua mente, você não vence teu comportamento. Se você não vence a tua mente, você não vence as coisas que estão acontecendo do lado de fora. Por isso que o diabo vai atacar de manhã, de tarde, de noite, de dia. Ele sempre vai atacar isso aqui, a sua mente. A sua mente vai ser uma área onde o inimigo constantemente vai atacar para tirar você do propósito de Deus e te levar para outros caminhos. Então, se as atitudes não forem radicais, você não vai conseguir vencer o pecado.
Porque aquilo que eu vejo é aquilo que eu penso, aquilo que eu penso é aquilo que eu faço. Se eu quero mudar aquilo que eu faço, eu tenho que mudar o que eu vejo. Se eu mudo o que eu vejo, eu mudo o que eu penso. Se eu mudo o que penso, eu mudo aquilo que eu faço. Mas eu só consigo mudar por fora se primeiro eu mudar por dentro. Se não tiver mudança aqui dentro, transformação aqui dentro, renovação aqui dentro, não haverá uma metanoia na minha vida. A metanoia só vem quando eu mudo a mente. Metanoia significa mudança de pensamento, é uma expressão que vem do grego, ligada a esse sentido de mudança de mente. Então, se as atitudes não forem radicais, você não vai ter força para mudar certas coisas sobre a sua vida. Por isso que é bom você estar em um ambiente como esse, assistindo uma palavra como essa, e uma palavra como essa é libertadora para a tua vida. Para quê? Para você enviar informações de palavra para a tua mente. Para você ter força para vencer o pecado, para você ter força para vencer a carne, para você ter força para vencer seus desejos, para você ter domínio próprio, para você conseguir ter equilíbrio sobre as coisas. E não deixar ser dominado mais pelo pecado. Não deixar mais ser dominado pelas circunstâncias. Você recebe essa palavra? Então escreve aí nos comentários. Coloca aí no YouTube, escreve aí, não sei, alguma coisa que você recebeu dessa palavra, alguma coisa que essa palavra edificou a sua vida, né? Os meus olhos estão no Senhor, eu quero olhar para o Senhor, a minha mente é de Jesus, né? A minha mente é do Senhor, a minha mente está blindada pela palavra, o inimigo não vai entrar na minha mente. O inimigo não vai ter domínio sobre a minha vida. Não sei, reproduz isso para você dizer para você mesmo que a tua mente não é do diabo, que a tua mente não é do pecado, que a tua mente não são dos desejos, que a tua mente não é do mundo. Não deixa a Babilônia mandar na tua mente, não deixa o pecado mandar na tua mente, não deixa o mundo mandar na tua mente. Lembre-se sempre que você pode estar no mundo, mas você não é do mundo. Não se corrompa aqui na mente. É possível você estar num ambiente prostituto e não se prostituir, num ambiente babilônico e não ser da Babilônia, um ambiente de mentira e não mentir, um ambiente de violência e não agir com violência com os outros. Por quê? Porque eu posso fazer a diferença no ambiente que eu estou. Daniel, ele foi para a Babilônia, mas ele entendeu que ele não era da Babilônia. Tanto não era da Babilônia que mesmo recebendo o nome dado pelo Nabucodonosor, um outro nome babilônico referente aos deuses daquela época, mesmo ele recebendo outro nome, não mudou a essência dele. Ele está na Babilônia, mas ele carrega a essência, ele carrega a identidade. Por quê? Porque pode ter movimentado o corpo dele para a Babilônia, mas a mente dele estava em Cristo. Como a mente dele está no Deus de Israel, ele não é dominado pelo sistema da Babilônia, ele não é influenciado pela Babilônia. Então é possível você viver num sistema opressor, corrupto, mentiroso, errado, pecador, e mesmo assim você escolher agradar o Senhor Jesus. Que a sua mente seja transformada pela palavra e que você entenda que os teus olhos, eles podem tanto trazer luz, como também eles podem trazer trevas. Porque a candeia do corpo é o olho. Se os olhos forem bons, o corpo vai ser bom. Se os olhos forem maus, todo o seu corpo vai ser mau.